Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, amém, igreja? Não sei se estou com mais nervosismo, se é devido à palavra ou devido a essa notícia, mas Deus, Ele é maravilhoso. Amém, Senhor, glória a Deus. Amém, para suprir Glória a Deus. todas as nossas necessidades. Como diz ali Israel, né? Creio que em frente de batalha, dizendo: se não for o Senhor, ora diga Israel que esteve conosco. Então, se não for o Senhor estar conosco, eu creio que não conseguiremos alcançar tamanha honra, amém? Pois Ele é o alto, o único, o suficiente para as nossas vidas. Glória a Deus. Vamos ler a Escritura no livro de Salmos, capítulo 32, Glória a Deus. versículo 8. Louvado seja Deus. Salmos 32, 8. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Ele diz assim: diz o Senhor, instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. Não sejais como o cavalo ou a mula, que não possui compreensão, mas precisam ser controlados com o uso de freios e rédeas. Caso contrário, não poderiam obedecer. Versículo 9 novamente: não sejais como o cavalo ou a mula, que não possui compreensão, mas precisam ser controlados com o uso de freios e rédeas. Caso contrário, não poderiam obedecer. Amém. Senhor Deus, Pai eterno, Aleluia. nós te damos graças, Deus. Deus amado, que o Senhor possa usar, Deus amado, este servo que aqui está, Deus. Deus, fala com os teus servos que ali estão, que vieram, Pai, para ouvir a tua mensagem, Deus. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Quero falar com os irmãos sobre o tema guiados pelo Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Guiados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz aqui: instruir-te-ei e guiarei no caminho a seguir. Né? O que Deus quer com todos nós, nos conduzir. Sempre foi a vontade de Deus fazer parte das nossas vidas, da vida da humanidade. Sempre foi do intento do Senhor, não somente que nós o reconhecêssemos como um Deus supremo, mas que nós o conhecêssemos como um ser que está ao nosso lado, nos compreendendo, e mesmo sendo grande em poder e glória, Ele ainda assim se faz pequeno, a se semelhar, a ser semelhante a nós. Quando Deus chama ali o povo ali chama a Noé, é uma escritura bem conhecida por todos nós. Deus queria ali, creio que, chamar a atenção do povo, fazer o povo entender que Deus não estava morto,
que ele existia Glória a Deus. e que ele queria fazer parte dali, dos projetos, da vida humana. Deus, quando chama o povo ao arrependimento, né, Deus não chama unicamente porque e fala daquela forma dura, de maneira dura, chamar o povo a se converter, a se arrepender e se converter dos seus maus caminhos. Ele chega e vai dizendo que o coração do homem é mau continuamente. Ali aquelas palavras ali, para muitos soam como que palavras de um Deus tirano, de um Deus que impõe, que obriga, de um Deus que quer que as pessoas sigam a rédea dele, como diz aqui a Escritura, né? Faz muitos pensarem que a vontade de Deus é que a humanidade, as pessoas o sigam por medo, né? Porque ele é um Deus soberano. Então, para muitos ali, talvez soou desta forma, mas na verdade é que Deus queria fazer parte dos planos da humanidade. Deus sempre quis guiar, instruir, como a Escritura diz aqui, instruir é ensinar, né? Dizer ao povo, é assim, desta forma, haja deste jeito, faça isto, faça aquilo, isto é instrução, né? Mas Deus diz também que os guiaria no caminho em que deveriam seguir, ou seja, Deus indicaria o caminho e conduziria o povo naquele caminho. Deus não somente esclareceria qual era o caminho, Deus não somente apontaria qual era o caminho que o povo deveria seguir, mas Deus estaria junto na trajetória do povo. Deus traz a atenção da humanidade, Deus fala de maneira ríspida e dura, simplesmente porque Deus queria causar um choque àquelas pessoas, para que se talvez pelo aquele choque ali que eles recebessem, que haveria um dilúvio, que haveria uma sentença, um juízo proposto por Deus. Deus, acima de tudo isso, queria guiar o povo, queria conduzir o povo. Então, prova disso, que Deus poderia muito bem achar uma outra maneira, de maneira isolada, tirar ali Noé, as suas famílias, seus genros, suas filhas, tirá-los, seus filhos, tirá-los ali, a parte e apenas destruir a humanidade. Se Deus realmente quisesse, no intento dele, no coração dele, simplesmente salvar aqueles que eram puros e condenar aqueles que eram impuros, Deus poderia ter feito isso. Mas Deus, quando diz e chama a atenção do povo a um arrependimento, que haveria um juízo, Deus quer que o povo realmente se arrependa. Deus quer que o povo realmente se achegue a Ele. Deus está dizendo ali que Ele quer fazer parte da história da humanidade. Ele quer dar instrução, Ele quer também conduzir no caminho a seguir. Ele não quer simplesmente trazer um juízo temerário ali àquelas pessoas. Não. Deus quer fazer parte da humanidade. Deus quer fazer parte dos planos das pessoas. Deus está mostrando para aquela humanidade que Ele estava ali. Ele estava vendo o decorrer da humanidade. E Ele chama ao arrependimento e diz: arrependei-vos a cada um de vós. Arrependei-vos. Tanto era o desejo de Deus do arrependimento mútuo daquelas pessoas, que Deus não dá somente uma voz de juízo e uma sentença, mas dá também um caminho de escape, mas dá também um meio de salvação, mas dá também uma trajetória ao povo a seguir. E a trajetória o que era? Seguir a voz daquele profeta, era seguir a voz daquele homem que estava dizendo: arrependei-vos, que haverá um juízo, que haverá um juízo. E Deus, conhecendo o coração do homem que era mau continuamente, talvez por medo, temor, fizesse o homem voltar ali na sua sã consciência e decair em si e dizer: eu preciso ali me arrepender, eu preciso sair dessa rotina. E a Bíblia diz e declara uma rotina que eles seguiam, que era: eles casavam-se e davam-se em casamento. Ou seja, casavam-se, não dava certo, se separavam, casavam-se de novo,
viviam uma vida libertinagem em libertinagem, viviam uma vida aquém daquilo que Deus queria para eles, viviam uma vida totalmente imunda e separada do seu Criador. E Deus disse: o homem é mau continuamente, o homem é mau, por isso trarei um juízo, uma sentença ali. Mas o desejo de Deus era que o homem, o ser humano, e quando falo homem, me retrato a homens, mulheres, jovens, adultos, velhos, a todos, a virem a ter um arrependimento, a se arrepender verdadeiramente, e seguir ali o caminho que Deus estava traçando para ele. A Bíblia diz no versículo 9 o seguinte: não sejais como o cavalo ou a mula que não possui compreensão, e precisam ser controlados com o uso de freios e rédeas, caso contrário, não poderiam obedecer. Esta era a situação que aquele povo vivia na época. Era um povo que estava vivendo como um povo sem compreensão, que precisava ali de freios como o cavalo, como a mula. E Deus vinha dizer a nós: Ele não quer que nós sejamos de igual forma. Que digamos nós, talvez na nossa rebeldia, e dizemos: eu vou fazer isso. E se Deus não quiser que eu faça, que Ele me peça. Ou seja, você está dizendo que precisa de um freio para você. Você está dizendo que precisa que Deus te refreie, que Deus refreie as suas atitudes, que Deus refreie os seus pensamentos, que Deus por si refreie ali a sua maneira de viver, de agir. E Deus, Ele não quer que você viva desta forma. Ele quer que você tenha compreensão. Ele quer que você por si só tenha a compreensão, a sabedoria e o entendimento de que Ele te deu um pensamento. Você pode refletir. Você pode chegar à conclusão de algo a fazer. Só que para isto, para que nós venhamos seguir a linha do Espírito Santo, é necessário que sejamos guiados pelo Espírito Santo. E o que identifica que somos guiados pelo Espírito Santo? O que identifica são as nossas vidas, a nossa maneira de viver. Se você está realmente transformado ou sendo guiado pelo Espírito Santo, você terá uma vida diferente que o mundo segue. Você viverá um padrão diferente que o mundo vive. Você não agirá da forma que o mundo age, com enroladeiras, não. Você não agirá de maneira impetuosa, sem o desejo de amor em seu coração, sem a misericórdia em seu coração. Você terá compaixão daqueles que estão no fundo do poço. Você agirá diferente, pensará diferente. Você não agirá como o mundo que segue um padrão totalmente contrário ao que a Bíblia diz. E o padrão que o mundo segue é um padrão em libertinagem. O padrão que o mundo segue é um padrão em uma liberdade que eles creem que é uma liberdade de expressão, uma liberdade de fala. Então muitos creem que pode falar o que quer, quando quer e na hora que quer. Um cristão genuíno, um cristão que é guiado pelo Espírito Santo, ele não fala o que ele quer, ele não age de sua própria maneira, ele age mediante o Espírito Santo. Aquilo que é o Espírito Santo o induz a seguir, o induz a viver. Ele não vive uma vida qualquer, não, de maneira nenhuma. Ele não vive, como a Bíblia diz, como cavalos que não têm um freio, que não têm uma direção, que não tem ali um senso em suas mentes. Você, por sua vez, tem um senso. Nós temos um senso em nossa mente. Isto foi nos dado um senso quando fomos batizados nas águas. A Bíblia diz que as águas não lavam da imundícia da carne, mas nos dá uma nova consciência. Que consciência é essa se não é o Espírito Santo? Nos guiando, nos conduzindo. Quando a Bíblia diz que Ele não nos lava da impureza da carne, Ele está dizendo que os desejos, quando você é batizado, Ele continuará aí no teu coração muitas das vezes. O mau desejo, os maus pensamentos, eles ainda virão após o batismo.
o mau desejo, os maus pensamentos, a vontade de pecar, a vontade de ir para o mundo, a vontade de conhecer o mundo, de conhecer as mulheres, os homens, de conhecer as bebidas, de conhecer a vida libertina que o mundo vive, ainda estará aí dentro de vocês, que a Bíblia está dizendo que o batismo não nos lava da imundícia da carne, mas nos dá uma nova consciência, ou seja, o Espírito Santo dentro de nós, nos convencendo. E quando você é batizado, ali, você tem algo firme e forte. Antes, o que era apenas um pensamento, que você tinha, eu não posso fazer isto porque é errado. Agora não será mais um pensamento, será um desejo de alma em você. Aquilo é o Espírito Santo te convencendo e dizendo, te dando um caminho que a Bíblia diz aqui, te dando ali uma instrução a você, e dizendo: não peques, não fumes, não bebas, não faça isso, não corrompa o teu corpo, não ande da maneira em libertinagem como o mundo quer que muitos sigam. Por isso estamos vivendo em um período em que há muitas igrejas. Por isso estamos vivendo em um período em que muitas igrejas estão cheias, mas não vivem e não conhecem o Espírito Santo. Não conheceram a Jesus Cristo de fato. Não conheceram porque não mudaram suas maneiras. E não se muda a maneira de agir, de pensar, de viver com os seus próprios desejos, não. É o Espírito Santo nos convencendo. É o Espírito Santo que nos convence. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do erro. É o Espírito Santo que nos convence. Quando você tem esta consciência, quando você é instruído pelo Espírito Santo, você vive uma vida diferente. Você não vive uma vida tradicional, uma vida sem o Espírito, você não vive uma vida sem uma busca incessante a Ele. Em Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. E quando a Bíblia diz orai sem cessar, o que nos impulsionará a orar sem cessar é o Espírito Santo em mim e em você. Ele fará com que você ore incessantemente. Não é simplesmente um pensamento que você tem na rua e você diz: eu vou orar agora, eu vou começar a orar. Ou você olha uma moça e deseja, ou você olha um rapaz e deseja, ou você olha uma bebida e deseja, e você olha e diz: eu preciso orar, e você começa a orar na sua mente. Não é simplesmente algo mental, mas algo na sua alma, um desejo mais forte. Isto é o Espírito Santo. Ele é que nos comissiona, Ele que nos envolve, Ele é que nos faz orarmos incessantemente. Ele é que nos fará isso. Quando nós formos e sermos guiados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensinaria a andar em toda a verdade. O Espírito Santo nos conduziria a andar em toda a verdade. O Espírito Santo, não aquilo que é externo, mas aquilo que é interno, aquilo que foi implantado dentro de você após o seu batismo, aquela nova consciência, um novo pensamento, aquilo é o Espírito Santo, com um desejo mais forte, mais ardente, mais penetrante, fazendo você mudar as suas atitudes. E você não mudará, porque você vê alguém falar que para você mudar. Você não mudará suas maneiras de vestir, porque alguém disse para você mudar suas maneiras de vestir. Você não mudará os seus pensamentos, porque alguém disse para você que você tem que mudar sua maneira de pensar. Você não mudará ali o seu linguajar, a sua forma de falar, porque outros dizem ou falem a você que você tem que mudar aquilo. Antes de conhecer a Cristo Jesus, eu falava ali em gírias. Falava em gírias, que era a maneira que o mundo ali atual seguia e que eu achava ali como um jeito descolado de agir, de falar. Mas quando eu conhecia Jesus Cristo, ninguém me falou para eu mudar ali as gírias e parar de falar em gírias. Não, o Espírito Santo foi mudando e mudando e mudando e mudando. O Espírito Santo é que vai mudando. É o Espírito Santo. Então, quando você sentir o desejo de mudar as suas maneiras de vestir, não é porque alguém falou. Não, mas porque você sentiu no teu coração, na tua alma,
Você sentiu a necessidade de agradar um ser que é soberano. E este ser que habita em cada um de nós. A Bíblia diz que ele não habita em templo sujo. Então, quando você tem um pouco conhecimento que Deus não habita em um templo sujo, qual é o nosso desejo? Mudar. Qual é o nosso desejo? Fazer diferente. Para quê? Para que Ele venha se mover em nós, para que Ele venha agir em nosso meio, para que Ele venha fazer algo de diferente nas nossas vidas. Então nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Quando nos convertermos verdadeiramente. Em Atos 3,19, diz a Escritura: arrependei-vos a cada um de vós. Arrependei-vos e convertei-vos. É o que a Bíblia diz. Arrependimento e convertimento. Agora, quem fará isso? Quem fará essas obras em você e em mim? Quem? Porque a Bíblia diz que a salvação em si não é pelas obras. Não é pelas obras, você não é salvo pelas suas obras. Porque a Bíblia diz para que nenhum homem se glorie. Para que nenhum homem se glorie em suas obras e digam: eu consegui, porque eu não pecava, porque eu sou santo, porque eu sou justo. Não, mas a salvação vem através de Jesus Cristo. A salvação vem através de um ser superior. A salvação vem através de Cristo Jesus. E a Bíblia nos diz que Ele estaria conosco todos os dias. A Bíblia nos diz que Ele estaria conosco, isto é, em espírito. Ele se faz presente hoje aqui. Você pode senti-lo. Você pode sentir o Espírito Santo ao seu lado, te convencendo e dizendo ao seu coração: eu preciso mudar. E dizendo ao teu coração: eu preciso me aproximar de Deus. Dizendo ao teu coração: eu preciso me render aos pés de Deus o quanto antes. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, as nossas vidas são diferentes. No nosso trabalho, as coisas são diferentes. Na nossa escola, as coisas são diferentes. Nas nossas casas, as coisas são diferentes. Porque somos guiados pelo Espírito Santo. Quando Sansão, antes mesmo de cair, a Bíblia diz que quando vinha os filisteus, quando vinha os seus inimigos, a Bíblia diz o quê? Que o Espírito Santo o tomava. Dali para frente já não era mais Sansão. Não, era o Espírito Santo tomando Sansão e fazendo com que ele fizesse aquelas obras. E fazendo com que ele livrasse o povo. E fazendo com que ele fosse um bom juiz ali. Ou seja, é o Espírito Santo que faz as obras através de nós. É o Espírito Santo. Se somos guiados por Ele, se somos guiados pelo Espírito Santo, então as nossas vidas, elas são diferentes. Agora, quando Sansão se deixou levar pela vaidade do seu coração, pelos desejos dos seus olhos, quando Sansão se deixou conduzir pelaquilo que não era mais o Espírito Santo, por aquilo que já era algo dele, que ele começou a substituir Deus por seus ideais, por suas ideologias, começou a encher-se de si mesmo. Ele começou a fazer aquelas obras ali, e talvez enchia o seu peito com glória, vanglória, melhor dizendo, achando ser ele que fazia aquelas obras, trocando o que era ser guiado pelo Espírito para ser guiado pelo eu. Quantas vezes nós somos guiados por nossas próprias mentes, por nossos próprios intentos? Nós dizemos coisas que não deveríamos ter dito. Nós pensamos coisas que não deveríamos ter pensado. Falamos, vemos coisas que não deveríamos ter visto. Então, nós devemos recobrar a nossa consciência e dizer: eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo. Eu preciso mudar a minha trajetória. Acontece que às vezes, quando somos guiados pela nossa própria visão, pela nossa própria maneira de viver ou de pensar, fazemos talvez que nem Elias, que foi para o deserto. Ali, muito distante no deserto, pensando que a vontade de Deus era que
era ele morrer. E ele foi para o deserto, ali, pensando ser o fim da sua trajetória. Mas quando o anjo o levanta, o acorda, ele vê ali que não era o fim para ele. Então, quando você vê que é o fim, começar a pensar que é o fim, veja e sonde o seu coração se realmente é o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz, o coração do homem é mau continuamente. É mau continuamente. Então, naquele momento ali, Deus enviou uma provisão para Elias. Deus enviou uma árvore. Para muitos isto é comum, é simples. Mas quantas vezes você passando por problemas difíceis, problemas grandes, que se levantou uma pequena esperança para você no meio de um deserto, no meio do sofrimento, pois o deserto significa aflição, sofrimento, angústias, tentações. E muitas das vezes nós como cristãos somos levados ao deserto para sermos provados, para vermos e percebermos ali a falta que o Espírito Santo faz e vermos realmente qual a direção que o Espírito Santo quer que você siga e ver realmente ali qual é a vontade de Deus. Realmente abrir os olhos. Quando Paulo, melhor dizendo Pedro, foi guiado, antes de ser guiado pelo Espírito, quando ele era guiado pelo seu eu, pela sua natureza, ele negou a Jesus Cristo. Quando ele era guiado pela sua natureza, a sua natureza era forte, era de violência, era de irritação. Quando ele foi ser guiado pelo Espírito Santo, em sua primeira pregação, ganhou-se 3.000 almas. 3.000 almas, quando ele se deixou ser guiado pelo Espírito Santo. Então, quando você se deixar ser guiado pelo Espírito Santo, a sua vida mudará. As coisas na sua casa mudará, certamente que assim. Pois Pedro, em seu temperamento forte, quantos de nós temos um temperamento forte? Quantos de nós, quando nos irritamos, gritamos, falamos alto, queremos expor ali o ódio, a ira, expor ali aquele sentimento, e você grita, fala alto. Ali não é você sendo guiado pelo Espírito Santo, ali é você sendo guiado por você mesmo. Ou seja, precisamos de uma direção, e esta direção é o Espírito Santo. Esta direção é o Espírito Santo. Então, se somos guiados pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que somos filhos de Deus. Isto é Romanos 8,14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, você se torna filho de Deus. Você é filho de Deus quando você é guiado pelo Espírito Santo. Quando você, num momento de rancor, de ira, de tentação, turbulência na sua vida, você acalma o seu ânimo, respira fundo e pede àquele que está dentro de você, e pede ali que ele te guie. Então ele te mostra o caminho, como diz aqui em Salmos. Ele te mostra o caminho a seguir. Quando você não se permite ser guiado como a mula, com freios externos, com coisas externas, e você se desdobra perante Deus e diz: Senhor, qual é a tua vontade? Qual é, Senhor, a tua vontade? Quando você desce do cavalo, que nem Paulo, certa feita, dominado pelo seu eu, dominado ali pelaquilo que ele achava ser correto. Quantas vezes seguimos coisas e pensamentos achando aquilo ser correto, e Deus nos faz descermos do cavalo, e Deus faz nos descer, nos rebaixar, e faz com que a gente siga, ou nos mostre a direção a seguir. Agora Paulo ali, ele poderia ter retrucado e dito: eu não quero isso para mim. Mas ele se deixou ser guiado pelo Espírito ali. Ele se deixou ser guiado pelo Espírito ali. E quando ele se deixou ser guiado pelo Espírito, houve uma transformação. Não somente os seus olhos espirituais foram abertos. Não só os seus olhos espirituais foram abertos, mas seus olhos naturais também
para encontrar defeitos naturais em si que ele não tinha visto ainda. Então, quando nós formos, se você é guiado pelo Espírito Santo, então você é um filho de Deus. Agora, precisamos seguir este padrão que Deus quer para nós. Então, quando nós somos guiados pelo Espírito Divino, nós somos e seguimos, fazemos aquilo que Ele quer. Não por obrigação, não porque você sente medo de ir para o inferno. Quantos nos dias de hoje só vão à igreja, só tentam buscar a Deus, porque tem medo de ir para o inferno, porque tem medo de ser deixado no arrebatamento. Mas o real sentimento que Deus quer para nós é que sigamos Ele como um ser que faz parte da nossa vida, como um ser que faz parte da nossa vida e entende ali o sofrimento que você passa, entende aquilo que você está passando de aflição. Só Ele te entenderá. Somente Ele entenderá as tuas aflições, os teus pensamentos. Só Ele entenderá e poderá te conduzir. Agora, para isso, é necessário que deixamos-nos ser guiados por Ele. Porque Ele não quer que nós sejamos como as mulas, os cavalos, que precisam de rédeas, que precisam ser posto um cabresto ali, para que Ele venha estar puxando. Não, Ele não quer isso para você. Deus, Ele nos fez um ser pensante. Deus, Ele nos fez um ser que raciocina. Você tem este domínio de raciocinar, de chegar à conclusão de algo, daquilo que é melhor para você e daquilo que é pior para você. Então, eu pergunto esta noite, o que te moveu ao sair da sua casa, aqui à igreja? Que tipo de sentimento moveu você em vir aqui à igreja? Qual foi o sentimento? Qual foi o intento? Pois creio que todos os que estão aqui hoje, foi o Espírito Santo quem o trouxe. Foi o Espírito Santo quem te trouxe hoje aqui. Ele foi quem pôs o desejo no teu coração de vir hoje à igreja, de ouvir a mensagem. Agora, muitas das vezes, em meio àquilo que é nos instruído por Deus, nem tudo que somos instruídos por Deus causará conforto em nós. Nem tudo que você é instruído por Deus causará conforto. Seja através do pastor Marcos, seja através de mim, seja através do irmão Janeilton, do irmão Alejandro, ou de quem quer que suba aqui para trazer uma mensagem. Muitas das vezes, aquilo que vem ao nosso encontro como instrução, nos causará, na maioria das vezes, nos causará desconforto, nos causará irritação em sua alma, porque o seu eu natural, ele quer aproveitar esta vida carnal, ele não quer ser melhorado. O nosso eu, o meu eu natural, ele não quer ser modificado. Ele não quer, ele prefere estar em uma maneira de acomodismo espiritual. Então, muitas das vezes, quando você é instruído, na maioria das vezes, você não terá a instrução que você espera que você tenha. Não foi isso que aconteceu com aquele jovem que se aproximou de Jesus Cristo e disse: Mestre, o que me falta para herdar vida eterna? Quando o mestre foi a ele, Jesus Cristo, dizendo o que lhe faltava, ele se alegrou de maneira nenhuma, porque ele estava alimentado com o seu eu, ele estava forjado, cheio de sua natureza, ele não queria ser modificado, ele não queria uma mensagem, uma instrução de orientação, de como seguir, o que fazer. Ele queria ouvir aquelas belas palavras: vai, meu filho, você está bem. É dessa forma. Só que isso, irmãos, raramente você ouvirá de Deus. Raramente você ouvirá de Deus dizendo: você está bem, continue. Raramente, muito embora muitas das vezes ele fale, mas raramente ele vai falar isso. Geralmente ele vai falar: melhore mais, busque mais, ore mais, se dedique mais. Você está se dedicando pouco, está fazendo pouco. Não é isso, ore mais. Então, você sempre verá, na maioria das vezes, uma exigência de Deus para melhoramento, aperfeiçoamento seu.
E isso muitas das vezes contenderá o nosso ego. Isso muitas das vezes contenderá a sua natureza. Mas não é porque está contendendo aos seus pensamentos que significa que você não deva acatar aquilo. Como aquele jovem que não quis acatar o que Jesus Cristo disse. Pois Jesus Cristo disse algo. E se ele seguisse aquele algo, não simplesmente o desprendimento de suas riquezas naturais, mas o desprendimento do desejo do seu coração. Não simplesmente o desprendimento dali do seu desejo, mas o desprendimento, não simplesmente o desprendimento da sua riqueza, que era externa. Não era simplesmente aquilo. Jesus não queria que ele se desfazesse de sua riqueza, apenas mostrar para ele onde estava o desejo do coração dele. Apenas mostrar para aquele jovem que a vida que ele estava seguindo não era a vida correta, muito embora ele pensasse que fosse a vida correta. Às vezes, estamos vindo à igreja, todos os cultos, talvez você não falte um culto, talvez você não falte uma reunião, talvez você não falte uma reunião de oração, talvez você não falte um ensaio, talvez você não falte uma oração ali do círculo de oração das irmãs, talvez você não falte ali, e você espera ouvir de Deus uma benevolência, talvez você espera ouvir de Deus palavras dóceis, mas aí quando Deus vem com a palavra de correção, e dizendo o que você precisa mudar, o que eu preciso mudar, muitas das vezes é difícil para entendermos ali o pensamento de Deus, entendermos do porquê e o que Deus quer de nós. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensinaria a andar em toda a verdade. O Espírito Santo nos ensinaria a andar em toda a verdade. Se vivermos no Espírito, então Ele nos guiará e nos conduzirá pelo Espírito. Em 1 Pedro 3,18 diz: pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelo injusto, com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto de fato na carne, mas vivificado no Espírito. Muitos não entendem isso, que Deus quer uma mortificação de nossa carne. Deus quer que nós venhamos mortificar as nossas vontades, para que nós venhamos cumprir isto. Morto de fato na carne, mas vivificado no Espírito, porque Cristo morreu uma única vez para perdoar os nossos pecados. Os seus pecados foram perdoados em Cristo Jesus, um único sacrifício. Um único sacrifício, um justo morrendo por injustos. Outrora vivíamos em uma vida de pecado, ou se você ainda vive, achegue-se a Deus. E se eu ainda tenho vivido, devo me achegar a Deus. Morto de fato na carne, mas vivificado no Espírito. É o que Deus quer para todos nós. No nome do Senhor Jesus Cristo, Deus possa abençoar a todos. No nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, esta é a vontade de Deus para cada um de nós. Ele não quer que nós vivemos ou sigamos uma vida de qualquer forma. Assim como Ele não quer também que você o siga por obrigação, que você o siga por medo, que você não siga por medo, mas que você o siga por temor. Temor, diferente de medo, é o respeito. Você tem um respeito, segue a Deus ali com respeito. Você tem um temor de Deus. Você sabe que Deus pode pesar a mão, assim como Deus também pode tirar a mão. Mas você o segue não por isso. Você o segue porque você o ama. Você o segue porque Ele perdoou os seus pecados na cruz. Você o segue porque Ele te deu direito à vida eterna. E vida eterna você só encontrará em Cristo Jesus. Você não encontrará em outro. Nós não sabemos o nosso futuro. Nós não sabemos que dia será o arrebatamento. Nós não sabemos se hoje é nossa última oportunidade. Nós não sabemos que dia será a sua última oportunidade. Então nós devemos abrir os nossos olhos para esta realidade. Que um dia nós fecharemos os olhos nessa terra. E a pergunta é, estamos nós sendo guiados pelo Espírito Santo?
ou por nossas vontades, nossos desejos. O tempo de nos arrependermos, o tempo de nos voltarmos a Deus é o hoje. É verdade. O tempo de nós nos deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo é o hoje, é o agora, não o amanhã. Pois como diz, o amanhã a nós não pertence. É verdade. O amanhã a nós não pertence. Vamos nos pôr de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele irmão ou aquela irmã que querem dar um passo a Cristo, estão arrependidos de suas vidas e querem entregar suas vidas a Jesus Cristo, querem ser batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode dar um passo à frente, vou fazer a oração final. Irmão, o líder de cântico estará recebendo. Amém? Senhor Deus, Pai eterno, nós te damos graças, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que o Senhor possa nos conduzir, Pai amado, em Tua presença, com Teu Espírito Santo, Pai. Deus, guia a Tua igreja, Pai amado, em Tua presença. Tira-nos, Pai amado, aquilo que não é de Teu agrado. E nos leve, Pai amado, às mansões celestiais. Nos leve, Pai querido, é o que nós te pedimos. A Tua presença, Pai, é o que nós te pedimos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.